pelado em frente da câmera. Bom dia, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos aqui a regravação desta que é a aula, assim, sem dúvida nenhuma, é a aula de maior audiência lá no meu canal no YouTube, que é o Ir Bem no IBAN, que são as questões mais cobradas, as questões de língua portuguesa mais cobradas pelo IBAN. Acontece que, se você for ver aquela aula de 2018, eu até recomendo que você assista, você verá que muita coisa mudou. Então, eu resolvi gravar uma atualização. Essa é a aula de 2023. Então, nós só vamos trabalhar questões de 2023 aqui. Então, eu vou ser radical. É só questão de 2023. Aí alguém poderia me perguntar, né? Mas, professor, como é que você escolheu as questões? Eu te mostro. Eu fiz o seguinte, vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Cadê aqui a minha tela? Pronto, ó. Vocês estão vendo a minha tela aí? Ainda não, né? Agora tá. Estão vendo a minha tela, né? Eu fiz o seguinte, eu peguei várias provas do IBAN de 2023, resolvi todas, e eu queria chegar num número, eu queria ter 100 questões. Acabou passando um pouquinho, teve 105, porque tinha uma prova lá que eram de 15 questões. Aí eu peguei e coloquei todas as provas e fui respondendo uma por uma e vendo, ó, essa questão aqui é de interpretação de texto, esta questão aqui é de regência, esta questão aqui é de verbo, essa questão aqui é de tal assunto. Eu fui fazendo desse jeito. Aí, antes de eu mostrar fiz uma planilha de Excel. Antes de eu te mostrar essa planilha de Excel, só te contando, quais são as provas que eu analisei? Eu analisei tanto provas de nível médio, quanto provas de nível superior. Qual que é a diferença entre elas? O conteúdo é o mesmo. Inclusive, o edital é o mesmo. O que muda é a forma de cobrar. Então, daqui a pouco na aula, a gente vai responder algumas questões de nível médio e nós vamos responder algumas questões de nível superior para você entender o nível da cobrança. Mas o edital é o mesmo, o assunto é o mesmo. Então, colocação pronominal nível médio é praticamente a mesma coisa de colocação pronominal nível superior. É que quando a prova é para nível superior, de repente, quando é uma prova para a área de educação, a banca pesa um pouquinho mais a mão, mas o assunto é o mesmo. Tá? Então, a gente pode estudar por essas questões. Ah, professor, e nível fundamental? Ah, eu vou prestar para nível fundamental aqui na minha cidade. Olha, eu não trouxe questões de nível fundamental aqui, justamente porque essa aula é mais focada para médio e superior. Mas nada impede, você que vai prestar nível fundamental, nada impede de você assistir essa aula, só que eu vou te pedir um favor. Você me chama no WhatsApp depois, porque quem é de Franca, eu vou ter uma turma presencial gratuita de fundamental. Quem é de Franca, tá? Quem é do Rio de Janeiro, fica longe de vir aqui. Mas quem é de Franca tem isso. Agora, quem não é de Franca, eu faço questão de te mandar as provas de fundamental que eu tenho para que você possa treinar, tá bom? Inclusive, um amigo que eu fiz na internet aqui, que é o Rabi, ele está prestando para fundamental, ficou de assistir a reprise dessa aula, porque nesse momento ele está trabalhando. E eu já fiquei de enviar para ele, falei, quase que eu menti, hein? quase. Ó, Mercedes, tem problema não, depois você assiste o reprise, tá? Fica tranquilo, obrigado por estar aqui com a gente, tem problema não. Beleza. Então, tranquilão, viu? Obrigado, satisfação. Então, o que acontece? Ó? Se você vai prestar fundamental, eu te mando as provas. Eu te mando as provas para você treinar. O assunto também é o mesmo, só que a cobrança também é diferente. E não adianta você ficar muito focado nas questões de médio e superior.
O ideal é que você foque nas questões de fundamental, quem vai prestar fundamental. Nada impede de você assistir a sala até o final e fazer as questões de médio e superior também. Por quê? Quem pode mais, pode menos. Mas quem tiver com dificuldade, não se preocupe, as questões de fundamental elas são mais tranquilas, tá? Agora, médio e superior a gente vai entender como uma coisa só, porque a diferença é muito pequena. Então, ó, provas analisadas. Nós analisamos agente de defesa civil que foi aplicado em Mauá esse ano, coordenador pedagógico que foi aplicado em Franca. E, Elaine, vamos junto, me chama no WhatsApp depois. Diretor de escola que foi aplicado em Franca também. Professor de ensino fundamental aplicado lá em Bragança Paulista. Assistente de gestão administrativa lá de Mojimirim, essa aqui é de ensino médio. Orientador educacional substituto, que foi em Franca também. Professor de educação infantil, também de Bragança Paulista. E uma prova de psicólogo lá de São Vicente. Professor, você fez todas essas provas? Não. Eu fiz eu enquanto candidato, né, eu fui lá, prestei. Eu prestei essa de coordenador pedagógico, eu fiquei em segundo lugar, inclusive fui convocado. Já fui convocado, mas eu não... eu não pude assumir, porque eu não sou formado em pedagogia. Então, eu não assumi. Diretor de escola, de Franca, eu prestei também, fui aprovado. Orientador educacional substituto, fiquei em primeiro lugar, fui convocado, não assumi, pelo mesmo motivo. E as outras provas foram enviadas para mim por colegas, né, por vocês. Então, independente de você for fazer o meu curso depois ou não for fazer o meu curso, é legal essa troca de provas, né? Você me manda prova, eu te mando prova, vamos estudar junto para a gente poder atingir o nosso objetivo, tá? Elisângela, eu vi que você levantou a mão, se foi por acaso, tudo bem. Eu vou fazer o concurso de ajudante escolar, ensino fundamental. Legal, você vai prestar em que cidade? Extrema. Extrema. Ó, me chama no WhatsApp, eu vou te mandar a prova específica para o seu cargo, tá? Tá bom. E quem precisar de ajuda pode me chamar. Beleza, turma. Então, ó, são essas provas analisadas. E agora eu vou compartilhar com você a tabelinha de Excel. Aí, Elda, show de bola. Eu quero essa de Guarujá aí, tá? Aliás, na verdade, sabe o que eu quero? Eu quero mudar para Guarujá. Eu quero morar no litoral norte. Entendeu? O meu norte é o litoral norte. Então, eu vou começar a prestar Guarujá, São Vicente. Tô indo para esses lados aí. Muito bem, deixa eu compartilhar aqui a minha tabelinha de Excel com vocês, para vocês entenderem um pouco mais como é que foi feita essa seleção. Eu peguei... Aparece Excel... O meu Excel aqui. O Excel aqui tá de greve. Então, aí. Rapidinho, pessoal, rapidinho já resolve esse problema. Não quer saber de nós, não. Deixa eu ver se desse jeito eu consigo. Eu vou compartilhar minha tela inteira. Bom, vocês estão vendo aí uma tabelinha do Excel? O que acontece? Ó? Eu peguei as provas, aí eu comecei a responder as questões. Então, tá lá, cidade, cargo. Aí você vê aqui, ó. Questões de tipologia textual. Então, caiu uma questãozinha de tipologia textual na prova de coordenador pedagógico, caiu uma de orientador educacional. Então, ou seja, se a gente analisou aí 100 questões, 2% das questões podemos afirmar que é tipologia textual. Mas olha aqui interpretação de texto. Olha a diferença. Então, a hora que você dá uma olhadinha aqui em interpretação de texto, você já consegue perceber o quanto que a banca dá importância para a interpretação de texto. Dessas provas analisadas todas aqui, só uma que não cobrou interpretação de texto. Pode acontecer na sua prova? Pode. Só que é atípico.
O normal da banca é ela cobrar a interpretação de texto. Em algumas provas, ela cobra muita interpretação de texto. Então, se você vai prestar IBAN, você precisa treinar a sua interpretação de texto, tá? Dando continuidade, ó. Relação entre frases. Não é tão cobrado. Caiu em 2 provas. Aí, substantivo, numeral, articular. Eu vou explicar o que é cada um desses. Aí, hora que chega aqui, olha que violência. Isso aqui é uma violência. Olha o tanto que a banca cobra conjunção. Olha o tanto que a banca cobra regência. Olha o quanto que a banca cobra sinonímia. Então, foi dessa forma que eu fui analisando e fui chegar. Olha a colocação pronominal. É desproporcionalmente muito mais coisas do que as outras coisas. Então, o que nós vamos fazer? Eu peguei esses dados, eu peguei esses dados da planilha, coloquei numa folha de PDF, que é o que eu vou compartilhar com vocês agora, e é o que eu vou enviar para vocês na lista de transmissão também, tá? Então, olha aqui, deixa eu dar continuidade. Vamos lá. Que gracinha. Agora o Excel apareceu e o resto sumiu. Deixa eu apagar aqui. Fechar um pouco de aba. Tentar compartilhar de novo. Pronto, aqui apareceu o fiotinho de cruz credo aqui. Muito bem. Então, como é que a gente pode organizar? E aí, pessoas, aí é a hora... Agora é a hora do rufem os tambores. Por que é a hora do rufem os tambores? Você já imaginou? Você já parou para pensar a importância disso aqui que eu estou te mostrando? Esse aqui é o PDF que vale uma vaga no concurso que você está prestando. Esse aqui é o PDF de $1 milhão. Porque ele traz um roteiro de estudo. Isso que eu vou te mostrar aqui agora, ó, é o seu roteiro de estudos. Eu vou ter um curso disso? Vou. Se você quiser comprar o curso, lá no final da aula eu falo do meu curso. Mas se você não quiser comprar o meu curso, você vai estar aí na sua mão com um roteiro de estudos pronto para você poder fazer a sua prova. Então, isso aqui é muito importante. É muito valoroso. Então, olha lá. Quais são as questões mais cobradas? Primeiro, questões relacionadas ao texto. Então, eu peguei e agrupei as questões que se relacionam diretamente ao texto. Então, nós temos lá interpretação de texto. 28% das questões do IBAN de 2023 são questões de interpretação de texto. Ai, professor! Mas é 28% só dessas aí que você analisou. Eu analisei, para essa aula de hoje, 8 provas, 105 questões. Só que se eu pegasse 200 questões... Se eu pegasse 300 questões, praticamente não teria diferença. Porque esse é o padrão da banca. Esse é o padrão. A banca tem esse perfil. A banca possui essas características. Então, ó, interpretação de texto. Tem lá, 28% das questões cobradas foi interpretação pura e simples. Questãozinha cara crachá. Tá? Questõezinhas de tipologia textual. O que é tipologia textual? Ah, é um texto jornalístico? Ah, é uma narração? É uma descrição? Então, questãozinha... Duas questões. 2%. Agora essa porra. A Joelma falou alguma coisa e saiu. Eu só entendi o palavrão no final, eu não entendi o resto. Eu acho que
não deu para entender o que era o recado, mas, ó. Tipologia textual, é isso, 2%. Reescrita, 2% também. O que é questão de reescrita? Questão de reescrita é tipo assim, ele te dá uma frase e aí fala assim, ó, a frase do enunciado assim, assim, assado está reescrita sem alteração de sentido em qual das alternativas abaixo? Aí tem lá as alternativas que reescrevem. Eu agrupei esses três, porque esses três juntos, percebam, essas questões relacionadas ao texto, elas são responsáveis por 1/3 de todas as questões do IBAN que ela no ano de 2023. 1/3, tá? Aí eu preciso fazer uma advertência aqui, como é que chama? Uma explicação, que é o seguinte. Essas aqui que aqui estão, ó, essas provas, ó, agente de defesa civil, coordenador pedagógico, professor, na maioria das vezes, elas não são as provas só desse cargo. Então, por exemplo, ó, agente de defesa civil de Mauá. No dia que aconteceu a prova de agente de defesa civil de Mauá, também aconteceu a prova para outros cargos. E todo mundo fez a mesma prova de língua portuguesa. Porque o IBAN faz isso. Então, vamos supor que na sua cidade vai ter uma prova de manhã para vários cargos, fundamental e médio e superior, e à tarde vai ter para outros cargos, fundamental e médio e superior. Provavelmente, todo mundo que fizer a prova do fundamental de manhã vai fazer a mesma prova. Todo mundo que vai fazer a prova do médio de manhã vai fazer a mesma prova de português, muda os específicos, tá? Então, quando eu falo que assim que eu analisei 8 provas, na verdade, são 8 provas diferentes, porque na verdade são várias provas para vários cargos, tá? Só essa advertência aqui para a gente não cometer injustiças. Então, ó, questões relacionadas ao texto. 1/3. Eu vou até rabiscar isso aqui. Escrever com canetinha vermelha. Então, aqui, ó. 32% das questões do IBAN estão aqui, ó. Interpretação de texto, tipologia textual e reescrita. Agora, ó, é um outro grande grupo. Esse outro grande grupo eu chamei de classes de palavras. Claro que daqui a banca avança um pouco. Não tem só classe de palavras aqui dentro. Mas eu vou te explicar por que eu organizei dessa forma. Não, Elda, eu nunca vi essa relação. A Elda está perguntando se o IBAN aumenta o nível de dificuldade de acordo com o número de quantidade de candidatos inscritos. O que eu percebo é o seguinte: concursos muito concorridos, então, eles costumam... O que eles fazem? Então, por exemplo, ó, a Prefeitura de Franca nunca teve concurso para diretor de escola. Então, aí, de repente, e várias prefeituras no estado de São Paulo nunca tiveram concurso para diretor de escola. Aí o Ministério Público começou a pegar pesado, obrigando as prefeituras a fazer esses concursos. Então, nunca teve concurso. Aí, de repente, a Prefeitura de Franca chama o concurso para diretor de escola. É natural que esse concurso fosse muito concorrido. Era de se esperar. Então, a prefeitura já senta com a banca e fala, olha, se prepara porque esse concurso vai ser pedreira. E aí a banca ela faz um concurso mais pesado. Inclusive, como que ela pesa a mão? Ela pesa a mão já no edital. Por quê? Porque ela fala, olha, esse concurso aqui vai ter dissertativa, por exemplo. Parabéns, Elaine. Aí, ó, 4º lugar em direção lá em Pindorama. Foi o IBAN. Eu quero essa prova, hein? Eu quero essa prova de Pindorama. Depois a gente conversa. Aí,
começa cobrando dissertação, começa cobrando nível de acerto, porque normalmente a banca cobra 50% de acerto nas matérias específicas. Aí, quando a banca quer pesar a mão, ela já coloca 60%, mas isso está no edital, tá? Então, eu não acho, com a minha experiência, que a banca, dependendo do número de inscritos, que ela vai aumentando o nível de dificuldade. Eu acho que alguns casos já são previstos com antecedência e ela já se organiza com antecedência, tá? É isso do que eu tenho visto, tá bom? Então, beleza, ó. Então, classes de palavras. O que são classes de palavras, pessoas? É o seguinte. Nós temos 10 classes de palavras. São as funções que uma palavra pode ocupar numa frase. Então, por exemplo, o vocábulo a letra A. A letra A, ela pode, dependendo do contexto, ela pode ser um artigo. Dependendo do contexto, pode ser uma preposição. Vocês estão entendendo? Determinada palavra, dentro de um contexto, pode ser substantivo. No outro contexto, pode ser um verbo. Então, o que são classes de palavras? São as funções que as palavras ocupam numa frase. São 10. Né? E essas 10, nós temos as classes de palavras que se relacionam com o nome, que é o substantivo, o artigo, o pronome e o adjetivo. São 4. Nós temos as classes de palavras que se relacionam com a ação, que é o verbo e o advérbio. Nós temos as palavras, as classes de palavras que fazem uma ponte ali entre as ideias, a preposição e a conjunção. E nós temos as classes de palavras que representam os números, que são os numerais, e a classe de palavras que representa expressões humanas, suspiro, angústia, expressões mesmo, sentimentos, que são as... Como é que chama, gente? Vou falar, ai, ai, ai. Quando você fala assim, nossa, que coisa, né? Que são essas exclamações, né? Que é a interjeição. Ainda bem que a Giovana está aqui para me socorrer. Eu combinei com ela, falei o seguinte, Giovana, a Elda também, eu falei, olha, se eu tiver algum branco, aí você me manda a resposta. Só que eu tinha combinado com elas que elas iam me mandar no zap, para vocês não perceberem que eu tinha errado. Aí elas mandaram no chat. Mas eu agradeço, obrigado, senhora, que são as interjeições, né? Que expressam esses sentimentos, esses suspiros, essas dores, enfim. O que acontece? A banca, ela dá uma importância o IBAN, ela dá uma importância para as classes de palavras muito maior do que outras bancas. Então, olha só, por que eu coloquei lá um grande grupo chamado classe de palavras e depois eu coloquei classe de palavras 4% ali? Porque é muito comum, e aconteceu em metade das provas que eu analisei, em 4 provas diferentes, aconteceu dela pegar ela joga uma frase, ela pega uma frase lá, fulano fez não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí ela pede, apaga a luz ali para mim, por favor. E aí ela pede o seguinte, ó, qual é a sequência correta das classes de palavras? Aí tá lá, verbo, substantivo, artigo, preposição. Letra B, pronome, preposição, verbo, substantivo. Letra C, pronome, preposição, adjetivo, numeral, enfim. Então, são questões que a banca cobra o conhecimento de várias classes de palavras ao mesmo tempo. Por isso que eu chamei de classe de palavras. Mas fora isso, olha só, fora essa que ela te cobra a noção das classes de palavras em geral, ela cobra muito pronome e colocação pronominal. Praticamente toda a prova do IBAN vai ter uma questãozinha de colocação pronominal. Ênclise, próclise, mesóclise. Ela vai te perguntar lá com relação ao pronome oblíquo ato no correspondente. Qual que é o pronome oblíquo ato no correspondente aqui? Assim, assim, assado. Conjunção também despenca nas provas do IBAN. Praticamente
toda a prova do IBAN cai em uma conjunção, tá? E aí, falando de conjunção, eu já falo também aqui desse outro item, que é algo que é muito comum no IBAN. É eles fazerem relações entre as frases. É eles utilizarem ali conectores dentro de um texto. Ele quer saber, esse conector aqui, ele passa a ideia de quê? Finalidade, ele passa a ideia de causa, ele passa a ideia de consequência. Eu coloquei separado, mas é mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque quando é uma questãozinha de conjunção pura e simples, ele está perguntando ali daquela palavra. Aquela palavra é uma conjunção, você tem que saber o sentido dela. Nós temos 5 tipos de conjunções coordenativas, temos 10 tipos de conjunções subordinativas. E aí nós precisamos entender bem essas relações, tá? Então, essas questões que eu chamei de relações entre frases, às vezes eles pegam frases inteiras, ou então trechos da frase, e querem entender o que é aquilo. Professor, eu preciso estudar períodos formados por coordenação e subordinação? Ora, se você já sabe isso, ok. Se você já conhece se essa parte da língua portuguesa não é um mistério para você, ótimo, vai te ajudar muito aqui. Mas se você não conhece isso ainda, no nosso método de estudo, você não vai precisar estudar dessa forma. Nós vamos estudar da forma como eu estou expressando aqui, como eu estou trazendo. Períodos articuladores e conectores de um texto, relações entre as frases, relações de sentido estabelecidas entre as frases. Muito bem. Aí você vai ver que outras classes de palavras são pouco cobradas, mas elas são cobradas. Substantivo caiu numa prova, numeral caiu em outra, adjetivos caiu 2 vezes ali, né? O que não é algo desprezível, porque você vai se você analisar, 2% das questões é pouco, mas 2 provas de 8, aí já é 1/4. Né? Então, ou seja, não é algo que você vai desprezar nos seus estudos. Porque você sabe que a banca dá importância para isso. Agora, o que é isso aqui? Professor, o que é isso de Big Is aqui? Big Is é uma brincadeira que eu faço, porque é o seguinte, tem questões que daqui a pouco nós vamos fazer uma aqui, eu vou mostrá-la para você entender do que eu estou falando, e a banca adora fazer isso. Ela vai te cobrar, vai te perguntar da letra A, do A. Então, complete o texto com o vocábulo correspondente. Aí tem lá vários As. A, artigo, a preposição, a craseado, a de haver. Então, são vários As, né? E eu gosto muito de uma música do Big Is, que o refrão é estrela, estrela. As pessoas aqui na minha casa estão me olhando com cara de julgamento, né? Como se elas não estivessem habituadas com eu dando aula, gritando no meio da sala. Elas estão fazendo uma reivindicação para que eu saia da sala, porque eles querem ver televisão, eu não vou deixar. Hoje é aula, a sala virou uma sala de aula. Muito bem. Então, essas questõezinhas que cobram as diversas acepções, os diversos sentidos, né? A preposição, a artigo, a craseado, que é o encontro do artigo com a preposição. Eu brinco, chamo de questões BDs. Elas já foram muito mais comuns no IBAN. Agora elas estão menos comuns, porque... peraí, não deu para ler a pergunta aqui. Ela está perguntando se tem alguma conjunção que a banca pede mais ou ela cobra aleatório. Olha, Eliane, o ideal é você estudar todas as conjunções, porque é o seguinte, conjunção não é uma preferência só da IBAN. Conjunção, ela é uma das questões, é um dos itens mais importantes de qualquer concurso. Ainda mais porque é o seguinte, se o seu concurso vai ter uma dissertação, você tem que dominar bem as conjunções, porque a conjunção ela é um dos principais elementos de coesão e coerência de um texto dissertativo. Então, é preciso conhecer as conjunções com propriedade. É possível que tenha algumas mais comuns? Até é. E eu até tenho aqui algumas de cabeça, mas eu não quero induzi-la ao atalho. Eu te aconselho.
Mas a hora que, se a gente for estudar junto, na hora que a gente estiver fazendo as questões da banca, você vai ver que algumas repetem. E aí a gente fica atento com elas, sem desprezar as outras. Muito bem, senhoras e senhores. E agora o verbo. Olha o verbo. Obrigada. Oi, disponha. Olha o verbo, turma. Olha o verbo. O verbo cai em tudo, gente. Toda a prova do IBAN vai cair verbo, de um jeito ou de outro. Então a gente tem que entender bem o verbo. E como é que a banca cobra? Ela vai cobrar o tempo verbal, ela vai dar a questão. Eu vou mostrar exemplos daqui a pouco. Quem tiver que sair para almoçar, não tem problema, assiste a reprise depois. Mas o que acontece? Tá lá, ele dá uma palavra, ele dá um verbo lá. O verbo, o fulano esteve, o garoto esteve. Não. Aí, você tem que saber o tempo e o modo do verbo estar, nesse exemplo que foi dado. Ou seja, para fazer a prova do IBAN, não tem atalho aqui. A gente tem que saber. Eles cobram mais o indicativo, o modo indicativo. Só que o que acontece? A gente tem que saber tudo. Imperativo cai pouco, por exemplo. E aí, o que acontece? Eu tenho que saber bem o presente do indicativo, eu preciso saber bem o futuro do presente, o futuro do pretérito, eu preciso saber bem o pretérito perfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do pretérito. Eu preciso entender o pretérito imperfeito, eu preciso entender os tempos verbais para eu poder conseguir fazer essas questões. E já que a gente vai estudar o verbo, na sequência a gente já vai estudar a regência também. Por quê? Porque isso aqui, olha aqui, gente. Esse bloco aqui, ó, olha só. 4, 12, 18, 20, 29, 30, 37, 40, 47, metade da prova. 46% da prova está aqui. No estudo das classes de palavras. Ai, professor, mas você falou de crase. Cara, se você não souber o que é um artigo e o que é uma preposição, como é que vai saber o que é uma crase? Então, a gente vai estudar crase dentro aqui das classes de palavras. Ah, professor, regência não é classe de palavras. Não, mas nós vamos estudar regência dentro do nosso estudo de verbo aqui também. Porque senão você tem que estudar 2 vezes. E você não tem tempo para dar até a prova para você estudar 2 vezes. Várias vezes, né? Então, esse é um grande grupo aqui de questões. E o terceiro e último grande grupo, na verdade, não é um grupo. Eu peguei e juntei aqui, chamando de outras questões. E eu destaco isso aqui, ó. Sinonímia, vocabulário, em alguns casos mais raros, sentido próprio e figurado das palavras. O que acontece aqui? Pessoas, façam o que eu estou falando para vocês. Olhem lá o edital do seu concurso e me fala se está escrito sinonímia lá. Antonímia. Vocabulário. Provavelmente não está. Porque normalmente a banca não escreve. Mas ela não escreve, mas cobra. Ela cobra lá o seu vocabulário. E ela não cobra pouco. Ela cobra em todas as provas. Então, tem questões que, de repente, a pessoa pode entender. Ah, não, isso aqui é uma questão de interpretação de texto. Não, mas a pessoa ela não sabe o significado daquela palavra. E se ela não sabe o significado daquela palavra, ela não vai conseguir responder aquela questão. Porque, na verdade, não é uma questão de interpretação de texto. Na verdade, é uma questão de vocabulário. Então, isso é muito importante para a banca. Você vai ver que tem muita questão lá. Olha lá, ó.
A Elda colocou o edital aqui, ó. Questões que possibilitem avaliar a capacidade de interpretação de texto, conhecimento da norma culta na modalidade escrita do idioma e aplicação da ortografia oficial. Acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais, que são as classes de palavras, concordância verbal e nominal, pronomes, emprego e colocação, regência nominal e verbal. Cadê sinônimo e vocabulário? Então, a banca entende que isso aqui faz parte de interpretação de texto. Só que se você não tiver vocabulário, não prestar atenção nisso, você vai se dar mal, porque é muito provável que você perca uma questão por conta disso. Mas já que nós estamos estudando junto, esse erro você não vai cometer, tá? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, se tem mais alguma coisa que eu deixei passar batido. Não, eu acho que tá ok. Se eu perdi alguma pergunta, gente, é porque eu tô sem retorno. A hora que eu tô escrevendo, eu não vejo o que vocês escrevem. Então, aí, de repente, eu perco alguma coisa. Então, legal. Ó, então, por exemplo, agora eu não estou vendo o que vocês escrevem. Pontuação cobra bastante, principalmente vírgula. Tá? Acentuação, metade das provas analisadas cobrou acentuação. Nós vamos estudar? Vamos estudar. O uso dos porquês é muito comum no IBAN. Já foi mais. Já caiu mais. Agora, mas ainda cai. Norma culta, ortografia, olha aqui, cai pouco. Nós vamos deixar de estudar? Não, nós não vamos deixar de estudar. Só que nós não vamos, como cai pouco, nós não vamos ficar decorando regra ortográfica. Nós não vamos ficar decorando se tigela é com J, com G, e qual que é a regra disso. Que o A, que o S intervocálico tem som de Z. Não vamos ficar decorando essas coisas, porque logo, na aula que vem, né, a próxima aula é aberta também. Eu vou falar de interpretação de texto, porque é um assunto mais importante. Vocês viram ali, né, que a gente precisa começar pela interpretação de texto. Bom, a não ser que vocês prefiram mudar, né? De repente vocês querem começar por outra coisa, eu ouço vocês. Mas o principal aliado seu é a leitura, tá? Como que se estuda a interpretação de texto? Tem técnica? Tem, e eu vou passar para vocês. Só que, se você não tiver o hábito da leitura, você não vai longe em concurso público. O hábito da leitura vai te ajudar em você ler mais rápido as questões da sua prova, vai te ajudar a você entender melhor o texto da sua prova, vai te ajudar de diversas maneiras. Então, eu aconselho fortemente que você pratique a leitura todos os dias. Tem que ser algo naturalizado na sua rotina, enfim. E isso vai te ajudar, inclusive, com a ortografia. Porque uma palavra escrita errada, ela, como você habituou-se mecanicamente a ler ela de forma correta, a hora que ela aparece errada, te dá um estranhamento. E a banca não vai te cobrar a regra. A banca vai perguntar quais das alternativas abaixo possui uma alternativa, aliás, qual das assertivas abaixo não possui nenhum erro ortográfico? Ela vai trazer assim. E aí vai ter lá várias palavras com erro ortográfico que você tem que ver e reconhecer. Tá? Olha, concordância cai muito pouco. Olha que loucura. Você vê no edital, a concordância verbal e nominal. Você deve falar assim, nossa, deve cair muito. Não, cai pouco. Das 8 provas que eu analisei, caiu em 2. É pouco. Em comparação com as outras. Você vai deixar de estudar? Não. Mas não é algo que a gente vai se matar de estudar. Aspas, né? O uso das aspas, o uso do hífen, aquele tracinho, que é um negócio difícil pra caramba. É um monte de regra e um monte de exceção. Formação de palavras. Isso aqui, o ano passado, estava caindo muito formação de palavra no IBAN. Era palavra formada por derivação prefixal, derivação sufixal. Aí, o que acontece? A banca, se você for assistir a minha aula de 2018, que está no YouTube, você vai ver que muitas coisas que eu falei agora, eu falei lá atrás. Por quê? Porque é característica da banca. E algumas coisas que eu falei aqui, não falei lá, porque a banca ela vai mudando. Algumas coisas que eu falei lá, eu não falei aqui. Por quê? Porque a banca vai mudando. Então tem as tendências, né? Tem momentos que ela está cobrando mais aquilo, mais uma coisa, mais outra, enfim. Então, galera, ó,
esse roteiro aqui, eu vou enviar no seu WhatsApp. Estou enviando no teu WhatsApp. Por quê? Porque é um roteiro de estudo para você. É o que eu posso fazer por você para te ajudar, tá? Em nome da nossa amizade recém-iniciada aqui. E aí, o que acontece? Eu preciso te contar que eu vou montar um curso, né? Esse curso ele já começa a semana que vem, só que a aula da semana que vem é aberta. Então, a aula da semana que vem estarão presentes os alunos matriculados, os que já matricularam, estarão presentes quem quiser estar. Só que hoje, o tema da aula é as questões de língua portuguesa mais cobradas pelo IBAN. Então, eu te mostrei as questões, tá? Tamo junto, Eliane. Tamo junto. Eu te mostrei as questões. E agora, eu tô fazendo uma pausa para fazer um jabazinho, e agora nós vamos responder, eu vou mostrar umas provas do IBAN para vocês, para a gente responder junto. Só que na semana que vem começa curso. Qual que é a diferença? O curso tem teoria, então eu vou te dar teoria, eu vou te dar exercício. O meu curso é muito prático, ele é quase só exercício, então eu vou explicando a teoria em cima dos exercícios, porque você não quer sair daqui professor de português, você quer sair daqui gabaritando a sua prova, né? Então, o seu objetivo não é dar aula de português, o seu objetivo é passar nesse concurso, e o português não pode te atrasar, te atrapalhar. Esse curso, o valor dele são 8 encontros, tá? São 8 encontros a partir do sábado que vem. O valor dele é R$ 197, duzentinho. Quem se matricular até hoje, vai ter 50% de desconto. Paga 97, tá? Então, eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link na lista que vocês receberam. Eu vou mandar o link do Mercado Pago, se a pessoa quiser parcelar no cartão, enfim, o Mercado Pago vai fazer boleto, tem várias opções. Mas quem se inscrever lá hoje, paga R$ 97. Quem se inscrever a partir de amanhã, paga R$ 147. A partir de amanhã, até a data da primeira aula. Na primeira aula, a hora que acontecer a primeira aula, até a primeira aula é 147. Acabou! Aí acabaram também as aulas abertas, e aí o valor do curso é duzentão. Não tem choro, não tem vela. Eliane, vou te chamar no zap lá depois e você vocês vão receber o link e tudo mais. Ai, professor, eu não tenho dinheiro! Eu não tenho dinheiro! Eu vou te ajudar independente de qualquer coisa, tá? Se você não comprar o curso, eu vou te ajudar do mesmo jeito. A gente troca a prova, eu tiro suas dúvidas, eu encho o seu saco das formas mais diversas que você puder imaginar, tá? Eu gravo conteúdo gratuito no YouTube, eu te ajudo. O curso, ele é mais sistemático, né? Agora, se você puder adquirir o curso, é legal. Se não pode, a gente está junto. Ai, professor, você não tem um curso mais baratinho? Tenho. Tenho. Eu tenho um curso na Hotmart que se chama Ir Bem no IBAN, que é um curso de correção de provas. É um curso por assinatura, ele custa eu acho que é isso, é R$11,90 por mês, você pode assinar um mês só se você quiser. Só que ele tem mais de 20 aulas lá, com a correção de mais de 20 provas. Então, pega a prova, eu corrijo, eu faço o vídeo só corrigindo a prova, ali. Então, não é um curso voltado para nenhum concurso específico, é um curso para quem quer. É um curso para você fazer com calma, ele é mais barato, ele tem mais horas, mas o perfil dele é isso, eu preciso entender, eu quero aprender língua portuguesa, eu estou com muito problema aqui, eu quero fazer as coisas com calma. Então, se você procurar na Hotmart, você vai encontrar. Só que eu não vou divulgar o link dele agora, porque senão gera confusão. As pessoas não vão saber qual link é do curso, qual link que é da correção de provas. Então, eu vou divulgar, por enquanto, só o link desse curso que começa semana que vem, para quem tiver interesse, tá bom?
E aí, sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês agora 2 provas. E aí, essas provas eu não vou mandar na lista de transmissão, mas se você me pedir no privado, eu te envio, tá? Por que eu não vou mandar na lista de transmissão? Para não ficar enchendo o saco de vocês com um monte de conteúdo de uma vez, senão você vem e bloqueia, fala, não aguento mais esse cara, vou bloquear. Aí você bloqueia e eu perco o meu contato com você. Então, deixa eu compartilhar minha tela. Aliás, deixa eu abrir as provas. Eu vou começar com uma prova de nível médio. Tá? Eu acho que é uma... Denis, você quer falar comigo, Denis? O seu microfone tá ligado aqui. Eu vou desativar o seu microfone aqui. Qualquer coisa você fala aí. Deixa eu abrir a prova. Assistente administrativo. Tá aqui. Prova de que foi aplicada em Mogi Mirim. Deixa eu compartilhar a tela. Nós não vamos fazer todas as questões, tá? Eu vou só passar a prova com você aqui para você ter uma noção. Só que esse é o tipo de material que você vai receber no curso. Então, nós só vamos estudar em cima de provas do IBAN. Nós não vamos ficar fazendo questões de outras bancas, não. Então, tá lá. Mogi Mirim, aconteceu agora. Assistente de gestão administrativa. Vamos lá. Você pode ver, no estado de São Paulo, o padrão da prova é esse aqui. Toda a prova do IBAN do estado de São Paulo que você for ver, que você for olhar, ela vai seguir esse padrão. Rio de Janeiro muda, tá? Tem diferença. O padrão estético da prova. Aí tem lá um texto. Essa versão aqui tá rabiscada. Eu tenho uma versão editada. Deixa eu pegar aqui a editada, mais bonitinha. Eu achei que eu tinha. Vamos ver. Se é essa aqui. Vamos ver. Se bobear, nós vamos ter que fazer isso da rabiscada mesmo. Não, achei aqui uma editada, bonitinha. Só que ela tá separada. Eu não juntei o PDF. Eu editei e não juntei. Mas o que a gente precisa tá aqui. Tem lá um texto sobre as pirâmides de Gizé. O texto se chama A Esfinge de Gizé. Tá aí. É um texto grandinho, meia página. E aí começam as questões de interpretação de texto. Só que, o que acontece? Como é uma prova de nível médio, eu achei as questões de interpretação de texto muito básicas. Muito básicas mesmo. Nós não vamos nos debruçar sobre elas aqui. Eu vou passar mais para frente. Porque olha aqui, tal. Segundo informa o texto, a Infiche, qual o comprimento da altura? Isso aqui é muito básico. Não é normal a banca cobrar uns negócios básicos assim. A banca costuma cobrar, puxar um pouquinho mais. Só que o que já aconteceu comigo numa prova que eu fiz? E aí você vai entendendo ali as gambiarras que a banca faz. Olha que loucura. Eu estava prestando um concurso para nível médio. Era um concurso de supervisor de campo. Inclusive, eu fiquei em segundo lugar, fui convocado, também não assumi. Toda a prova do IBAN que tem em Franca, eu faço a prova. Tô nem aí. Eu vou lá e faço a prova. Aí, eu estava fazendo essa prova de supervisor de campo, que é nível médio, e no mesmo período, estava acontecendo a prova de inspetor de aluno, que era fundamental. Pois bem, senhoras e senhores, a mesma prova de português do nível fundamental, inspetor de aluno, foi exatamente a mesma prova de português de ensino médio da prova que eu fiz. A banca, ela fez uma prova só para todo mundo. Então, essa prova de supervisor de campo de português, eu achei muito básico. Por quê? Porque, na verdade,
Quem era do fundamental deve ter achado a prova difícil, quem era do médio achou a prova um pouco mais fácil. Por quê? Porque eles fizeram uma prova para os dois, para servir para os dois. Deve ter sido o caso dessa aqui, sei não, hein? Então, olha lá. Vamos fazer a questão, vamos olhar com atenção essa questão 6. Olha essa questão 6. Infelizmente, eu não... Será que eu consigo rabiscar aqui? Não, não consigo rabiscar. Sumiu. Ai, que droga. Deu um ruim aqui na minha... Gente, que droga. Parou de compartilhar aqui. Eu vou abrir o outro PDF, tá? Porque esse aqui tá foto, eu não consigo rabiscar em cima. Eu vou abrir o outro, que vai ser mais interessante. Tenham paciência comigo, pessoas. A aula é ao vivo e eu tô sem equipe. Calma aí. Assistente administrativo, vamos abrir de novo. Pegar a prova que foi feita pela pessoa. Pronto. Vocês estão vendo a minha tela ou está vendo a minha imagem? O que está aparecendo aí para vocês? Está aparecendo a provinha? Não? Então deixa eu sair e... Só minha foto, mas que coisa... Quem quer ver minha foto? Ninguém quer ver minha foto, não! Vamos lá, de novo, mais uma vez. Agora vai. Não vai. Ai, que loucura, cara. Então vai nas imagens mesmo. Vamos nas imagens. É um boicote. Vamos lá, página 2. Compartilhar. Pronto, está lá a fotinha. Eu não consigo escrever em cima dela, mas você anota aí no seu caderno as observações. Olha essa questão 6. Na frase abaixo, o termo sublinhado não pode ser substituído por qual opção? Por não ser o seu sinônimo. Então, o que é sinonímia? É sinônimo. O que é antonímia? Antônimo. Sinônimo, palavra que tem o mesmo significado. Antônimo, palavra que tem um significado contrário. Então, ó, um dos maiores mistérios sobre a esfinge está relacionado com a data em que o monumento foi erigido e ainda sobre a perda do nariz de 1 metro de largura. Aí ele pergunta o seguinte, ó, a palavra erigido, ela não pode ser substituída pelo quê? Por erguido, destruído, construído ou arquitetado. Gente, é uma questão de sentido da palavra. A palavra erigido é erigir, construir, né? Você erguer. Então, eu posso trocar erigido por erguido, por construído, por arquitetado. Eu só não posso trocar por destruído. Porque destruído é o contrário de erigido. Ai, professor, quer dizer que vai cair questão assim na minha prova? Vai cair questão assim na sua prova. Ai, eu achei muito fácil, parabéns. Nem sempre vai cair uma fácil. Às vezes cai uma que você não está atento. Às vezes na correria, você está procurando sinônimo, e aí você erigido, erguido, letra A. Não, boca de leite. Ele está pedindo para você colocar o contrário. Então, às vezes, uma questão muito fácil pode derrubar a gente. Então, a gente precisa ter atenção, né? Você já sabe que a banca vai cobrar. Olha essa questão de baixo, a 7. Essa questão 7 aqui, ó.
é uma questão que cobra classe de palavra, adjetivo. O que é adjetivo, pessoal? Adjetivo é a classe de palavras que qualifica o ser, que qualifica o substantivo, por exemplo, ali, né? Que ele vai atribuir uma qualidade. Então, olha só. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui mais, para ficar melhor. Eu sei que tem gente no celular, então eu sempre tento deixar o maior possível. Olha lá a questão 7. Ele quer uma frase sem adjetivo. Percebemos que estávamos passando por um belíssimo pôr do sol. Ué, belíssimo não é uma qualidade do pôr do sol? Existem, já aconteceram, desde que o mundo surgiu, né? O sol nasce e se põe. E nem todos, em todos os lugares, possuem a mesma beleza. Então, esse belíssimo é um adjetivo, é uma qualidade, é uma característica daquele pôr do sol ali. Então, a letra A, ela possui adjetivo, nós não iremos marcá-la. B, ela chegava sempre exibindo seu grande vestido azul. Vestido azul. Vestido azul. Não é qualquer vestido. Não era o vestido vermelho. Não era o vestido cor-de-rosa. Era o vestido azul. Azul é uma qualidade do vestido. É uma característica do vestido. Estava pagando a conta quando percebeu que havia perdido suas chaves. Ai, professor, suas aqui é adjetivo. Será? Será que é adjetivo aqui? Bom, vamos ver a outra. Seus medos o impediam de viver uma vida feliz e tranquila. Vida feliz. Vida feliz. Feliz é um tipo de vida. É o tipo de vida que eu espero que vocês tenham. Então, feliz é adjetivo. Professor, então qual que está errada? É a letra C. Suas não é adjetivo. Suas aqui é um pronome possessivo. Indica a posse da chave aqui. Então, olha a importância. Ai, eu achei que eu sabia adjetivo. Então, você sabe o que é adjetivo. Falta você treinar situações de prova, para que você não erre esse tipo de questão. Já imaginou você errar uma questão dessa na prova? Tristeza, não vai acontecer. Né? Eu não vou deixar. Eu não vou deixar! Senhoras e senhores, não vai acontecer. Muito bem, olha a 8. Vou fazer só mais essa e mais uma, tá? E aí a gente faz a de nível superior. Olha que legal. A frase a seguir está sem os pronomes. A frase a seguir está sem os pronomes. Assinale a alternativa contendo, respectivamente, os pronomes que se encaixam corretamente. Então, ó, vamos por parte, ó. Nananã, funcionários terão que ser demitidos para que nananã, lucro, se mantenha durante a crise. Muito bem. Então, peraí, estes funcionários, pode ser. Alguns funcionários, pode ser. Aqueles funcionários, pode ser. Alguns, analisando isoladamente, fica difícil. Vamos continuar. Terão que ser demitidos para que seu lucro, para que vosso lucro, para que aquele lucro, para que nosso lucro... Ai, professor. Vamos analisar o outro, ó. Durante sua crise, aquelas crises... Não, professor, aí não. Aquelas crises já dá para excluir, porque deu um erro de concordância aí. Não tem como ter aquelas crises. Então, letra C já era. Fiquei... Para que se mantenha durante essa crise, aquela crise, sua crise, bom, conseguimos excluir uma. Então, agora vamos analisar o conjunto. Muito bem. No conjunto está lá. Vamos ver se faz sentido. Estes funcionários terão que ser demitidos para que seu lucro... Deu errado. Deu errado. Porque se é estes funcionários, como é que é seu lucro?
durante sua crise, tá muito esquisito. Não dá. Então, começa nem forçando muita amizade, então você já pode excluir a letra A aí, tá? Vamos ver a B. Alguns funcionários terão que ser demitidos para que vosso lucro se mantenha durante aquela crise. Não faz nem sentido, né? Como é que vosso lucro, o vós, né, é a terceira pessoa aí do plural, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vós, segunda pessoa do plural. A frase, ela perde o sentido completamente. A C a gente excluiu já. Vamos ver a letra D. Alguns funcionários terão que ser demitidos para que nosso lucro se mantenha durante essa crise. Pronto, redondinho. Alguns funcionários terão que ser demitidos para que nosso lucro. Apesar da frase estar correta, é uma frase bem cretina, né? São os donos da empresa ali discutindo e falando, olha, para que o nosso lucro seja mantido, alguns funcionários terão que ser demitidos. Enfim. Se você é um dos funcionários dessa empresa, você terá que ser demitido para que o seu patrão continue mantendo seus lucros. Agora, independente de você ser demitido ou não, certo você está ao estudar para concursos públicos, para que não dependa de nenhum patrão que queira manter os seus lucros. Muito bem. E a 9 aqui é uma questão de verbo. Olha lá. Vai. Identifique e assinale a frase. Ah, não, é ortografia. Vamos fazer essa aqui, ó. De certo modo, gente. De certo modo é separado, ó. Não é de certo modo, é de certo, separadinho. Tá errado aqui. No fim desse verão, faremos uma viagem com J? Ué, professor, viagem é com J. Vou viajar. Viajar é com J. Pessoas, viajar é com J. Em outras palavras, a palavra, o verbo viajar é com J. O substantivo viagem é com G. Isso cai muito, gente. É incrível. Por que cai muito? Porque a galera erra. Sabe? A galera viaja na viagem. E, aliás, né, tinha uma novela na Rede Globo que chamava-se A Viagem. E nessa novela tinha um espírito obsessor que era o Xande. Sabe o Alexandre? Ele virou uns memes, o pessoal compartilha uns memes dele no WhatsApp. Ele fica atrás das pessoas fazendo assim e tentando influenciar as pessoas. O Xande, ele sempre influencia. Toda vez que cai a viagem aí no concurso público, o Xande fica lá em volta do candidato assim, marca com G, marca com J. Ele te faz você confundir. O verbo viajar é com J. O substantivo viagem é com G. Uma viagem, ora. Aqui é verbo ou é substantivo? Senhoras e senhores, uma não é artigo. Então, o artigo, artigo indefinido. O artigo antecedendo é sinal de que você tem um substantivo, porque o artigo não se relaciona com o verbo, o artigo se relaciona com o substantivo. E, aliás, quando eu pego um verbo e coloco um substantivo antes, ele acaba sendo substantivado. Por amor. Amor é verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Agora, se eu falo o amor, deixou de ser verbo, virou substantivo. Tá? Então, a viagem. Há quanto tempo eu deixei você? Fui chorando de saudade. Mesmo longe... Era a abertura dessa novela. Mesmo longe não me conformei.
pode... Parei. Ó. Não sai da reunião. Ih, saiu, ó. Eu começo a cantar, sai gente da reunião. Todas as vezes acontece isso. Muito bem, dando continuidade aqui. O presunto estava muito caro. E aí, gente? Acabei optando pela mortandela. Pessoas, vocês sabem escrever Sabem escrever essa palavra aí? É assim que escreve? Aproveita que você sabe escrever essa palavra e já escreva mussarela também aí no seu caderno. Porque são palavras que todo mundo erra, menos você, que vai fazer o curso comigo, você não vai errar, tá? Agora, mortandela me lembra mortandade, me lembra mortalidade. Mortandela é de descabelar o palhaço mesmo. Letra D, precisamos conversar o quanto antes acerca daquele assunto. Professor, não é acerca, não. Quando eu falo a respeito daquele assunto, é acerca, juntinho mesmo, tá? A Eliane, que gosta dos macetes, já fica sabendo que esse acerca e também o de certo são palavras que são muito cobradas pelo IBAN. Por quê? Eu chamo disso aqui de fatos da língua. Então, no curso, vai ter um momento que a gente vai falar dos fatos da língua. Vamos ver o uso dos porquês, por quê com acento, por quê sem acento, por quê separado, por quê junto, de certo separado, acerca junto, acerca separado, e vai ter um momento que nós vamos falar só disso, tá bom? Ó, agora eu vou fechar essa aqui e vou compartilhar com vocês uma prova de nível superior, tá? Já meio-dia e 20, tem gente desmaiando de fome já, que eu tô vendo, ó, vai só caindo, ó. Tinha quase 40 pessoas na reunião, agora tem 17. Por quê? Porque elas vão desmaiando de fome, né? Caindo, pô, cai uma. Pô, cai a outra. E o professor cantando música, né? Aí é difícil, ninguém dá conta. Deixa eu achar aqui a outra provinha, pessoal. Mas essas pessoas vão voltar para assistir a reprise, eu tenho certeza. Conto com você. Ó, você do futuro. Você que está aí no futuro me ouvindo. Você do futuro que está vendo a reprise, escreva nos comentários aqui do YouTube. Eu saí para almoçar e voltei para assistir a reprise. Aí eu vou ficar muito feliz com você. Tá? Eu vou ficar muito feliz com você. Vou até aí. A Heloísa, você saiu para almoçar, Heloísa? Não, você está aí ainda. Ah, tá com o prato vazio. Você já comeu. Ela comeu na frente do computador, gente. É ela que tá certa, é a Heloísa que vive, gente. Ela não perde um minuto, ela sabe que ela não tem um tempo a perder. Então ela já foi comendo e blá, 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 blá ali. E nem ofereceu, né? Não, brincadeira. Ó, vamos lá, deixa eu pegar a provinha, a outra provinha aqui. Vamos lá, professor de educação infantil. Então eu peguei essa, ela foi de Bragança Paulista, essa prova. E é uma provinha bem legal, viu? Provinha bem legal para treinar. Quem quiser essa prova, me pede no WhatsApp, como eu disse, que eu compartilho. A Eliane já almoçou. Peraí, deixa eu ver o chat aqui. Cadê aqui? Olha lá, Maria Conceição. Ela está assistindo e fazendo almoço. A Eliane já almoçou também aqui. Cadê a provinha? Vamos lá na provinha. Cadê? Gente, conhecer a prova faz toda a diferença, viu? Você sai na frente dos seus concorrentes, tá? Não tenha dúvida. Então, essa aqui, ela já começa com o texto e ela tem aquelas questõezinhas que eu falei, que eu chamei de biguias. Ó. Ela pega esse trecho aqui, ó. Isso acontece, por exemplo, em relação à competência 1, que trata da valorização e utilização dos conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital,
para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar na construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Ou da competência 3, que se refere à fruição das diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais. Então, a gente tem que escolher aqui quais são as mais adequadas. Então, olha aqui, como é que a gente responde esse tipo de questão? O ideal é que tenhamos conhecimento razoável das classes de palavras aqui. Então, o a, ele pode ser um artigo quando ele antecede um substantivo. O que é o a? O a é um artigo definido feminino, singular. Então, ele vai acompanhar substantivos femininos no singular. O as é um artigo feminino plural. Ele está no plural. Então, ele vai acompanhar substantivos femininos no plural. A menina, as meninas. Agora, o AA, que é o acraseado, o que é o acraseado? É o seguinte, essa aqui eu consigo escrever. A crase é o encontro da preposição a com o artigo a. Ai, gente, é muito difícil eu escrever com o mouse. Eu não estou com uma mesa digitalizadora, eu estou com o mouse, então eu vou escrever de outro jeito. Deixa eu mudar a cor aqui para vermelho. Então, ele é o encontro do artigo a mais a preposição a. O que resulta isso aqui? Num AA. Professor, AA? Que coisa estranha. Não, não é estranho, não. Por quê? A preposição, ela é uma exigência do verbo. Então, por quê? Aí nós já estamos estudando regência. Quem vai a algum lugar. Quem vai a algum lugar. Aonde você vai? Diga aonde você vai. Que eu vou varrendo. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. É a música do sei lá quem. Diga aonde você vai, que eu vou varrendo. Diga aonde você vai. Quem vai. Quem vai não vai onde. Quem vai aonde. Quem vai a algum lugar. Se eu vou a algum lugar que é um substantivo feminino, molejo, grupo molejo, é isso aí. Bom é ser feliz com molejão. Isso mesmo, é. O a, ele não vai flexionar porque ele é uma exigência do verbo. Agora, o artigo, ele flexiona. Porque se o substantivo for feminino, o artigo será feminino. Se ele for feminino plural, o artigo será feminino plural. Se o substantivo for masculino, o artigo será masculino. Se o substantivo for masculino plural, vai ser masculino plural. E o que acontece aqui? Se você vai ao shopping, quem vai a algum lugar. E shopping é palavra masculina. Então, é a mais o. Como é que você fala? Eu vou ao shopping. Eu vou ao shopping. Não é? Agora, se você não vai ao shopping, se você vai à festa, quem vai a algum lugar. Festa é substantivo feminino. Então, eu vou à festa. Ai, professor, ninguém fala assim. É por isso que essa questão cai no concurso, porque ninguém fala assim. Quem vai à festa. E como é que isso é escrito? Quem vai, ao invés de eu escrever vou à festa, eu escrevo vou à festa, com acento grave. Ó, acento grave, vou a. Por quê? Acento agudo. Acento agudo é assim.
acento grave é assim. Então, para ter crase, eu tenho que saber que ali precisa existir um artigo e uma preposição. Se tiver só o artigo, não tem crase. Se tiver só preposição, não tem crase. Então vamos lá, ó. Isso acontece, por exemplo, em relação à competência. Por quê? Aqui, a regência do verbo relacionar exige a preposição a. Porque ele se relaciona, algo se relaciona a outro algo. Alguma coisa se relaciona a outra coisa. E competência é uma palavra feminina no singular. Então aqui eu tenho a preposição a e eu tenho o artigo a. Então, automaticamente, eu já excluo a letra B e eu já excluo a letra C, porque elas começam sem preposição. Eu já descobri aqui que aqui é a craseado. Isso acontece, por exemplo, em relação à competência 1, que trata da valorização, explicar a realidade. Quem explica, olha só, olha a diferença. Tem diferença aqui. Tem diferença. Vamos entender que é o seguinte, que você vai explicar alguma coisa para alguém. Você vai explicar alguma coisa a alguém. Se você vai explicar ao menino, você vai explicar ao menino. Se você vai explicar à menina, você vai explicar à menina, correto? Então, esse a é craseado. Mas aqui ele vai explicar para a realidade? Ele vai explicar a realidade ou ele vai explicar a realidade? A realidade é objeto direto. Ele vai explicar o quê? O que você vai explicar? Vou explicar a realidade. A realidade é objeto direto. Não tem crase. Aqui, esse A aqui é só... Esse A aqui é o A sem crase. Pronto. Chegamos à alternativa correta, a letra A. Analisando só duas aqui. E aí, galera, a gente poderia... Essa aqui é de interpretação de texto. Esse aqui é interpretação de texto também. Aqui é interessante, ó. Essa questão aqui é legal. Vou fazer só mais essa, tá? A gente para por hoje. A mensagem é potente, mas para que ela se concretize, é fundamental uma articulação entre a escola e seu entorno. O trecho em questão foi reescrito, olha aqui, com a substituição de alguns dos seus termos nas opções a seguir. Assinale a única alternativa em que o sentido original foi preservado. O que acontece aqui, ó? A mensagem é potente. A mensagem é forte, a mensagem é enfática, a mensagem é veemente, a mensagem é deletéria. Professor, eu não sei o que é deletério. E agora? Agora você está vendo que a banca ela exige que você tenha vocabulário. Que apesar de ser uma questão de reescrita, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma questão que cobra vocabulário de você. Vamos pegar aqui outra corzinha, azul. Mas para que ela se concretize, então, ó, mais para que ela se concretize, para que ela seja real, para que ela se materialize, para que ela se efetive, para que ela se cumpra. Ó, aqui é tudo igual, né? Vamos ver a outra. É fundamental. Talvez. É contingente. Torna-se capital. É facultativo. Aqui a gente mata a questão. Por que aqui a gente mata a questão? Porque se é fundamental uma articulação,
Não é talvez. Não é contingente, porque o que é contingente? É algo incerto, é algo duvidoso. E não é facultativo. Facultativo é aquilo que você pode fazer, pode não fazer. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Então, é uma questão muito inteligente. Só que se você não está acostumado a resolver esse tipo de questão, chega na hora da prova, o candidato entra em desespero, porque ele vai ler isso aqui, ele vai ficar lendo assim, peraí, a mensagem é potente, mas para que se concretize, é fundamental uma articulação entre a escola e seu entorno. A mensagem é forte, mas para que seja real, talvez seja preciso uma articulação entre a escola e seu entorno. A mensagem é enfática, mas... é tudo igual! É tudo igual isso aqui, eu não consigo fazer, eu vou chutar a C de Cristo. Aí o outro cara, eu vou chutar a T de Deus. Aí o muçulmano falou, eu vou chutar a letra A de Alá. E por acaso o ateu que chutar a letra A vai responder a mesma coisa que o muçulmano. Né? E aí, ninguém acerta, porque não é assim que se faz prova, né? Ainda mais as provas do IBAN. Então, se você conseguir entender como a prova cobra, você vai ter muito mais facilidade, tá? E, pessoal, vou parar a apresentação aqui. Vou agradecer vocês, porque, afinal de contas, não é todo mundo que topa almoçar comigo nesse sábado. A pessoa deixa de almoçar com a família para vir aqui almoçar comigo nesse sábado, e isso por si só, para mim, é motivo de muita alegria, tá? Saber que aquilo que eu tenho para oferecer pode te ajudar de alguma forma, independente de qualquer coisa, já é um motivo de muita alegria, tá? A partir de sábado que vem, nós vamos ter o nosso curso, a gente começa as nossas aulas. Dependendo, a aula que vem vai ser às 11 horas ainda, tá? Mas, dependendo depois que a turma fechar, a gente pode organizar um outro horário. A gente pode, vamos supor que a turma fechou lá em 10 alunos, 12 alunos, conforme for, a gente entra num acordo de um outro horário. Então, por enquanto, esse é o único horário que eu posso. Então, a aula que vem vai ser às 11 de novo, então preparem a marmita de vocês. Mas quem fizer parte do curso, a gente muda. A gente pode verificar se a gente consegue mudar, tá? Daqui a pouco eu vou mandar o link do link com desconto, e mais tarde eu mando o link da reprise, para que vocês possam assistir também, tá bom? Maria, obrigado. Obrigado a todo mundo que pôde estar aqui. Vamos que vamos. Tem gente entrando agora, a Iriane. Valeu, Heloísa. Muito valeu demais. E obrigado. Quem está chegando agora, eu vou postar a reprise até o final da tarde, eu posto a reprise lá, tá bom? Obrigado, Joelma, obrigado a todo mundo. Bora almoçar, né? Porque quem não almoçou, tá bom? E é isso aí. Valeu. Grande abraço. Valeu, André. Valeu todo mundo que mandou aí. Valeu, Denis. Abração. Tchau, tchau. Sempre.